para com o seu povo, né? E tendo em vista que festa, no original, é compromisso, né? Compromisso divino. Então, o texto base é Jeremias 8:20, né? Que diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Nesse contexto, né, das festas judaicas com a cega de Israel, né, que Jeremias constata que findou o verão e, para a tristeza dessa constatação do profeta, ele vê que a nação não está salva, né? Então, é um tema de alerta para a nossa vida espiritual, né? Um tema de alerta para nós, no tempo da graça também, acerca da salvação, né? Eu diria que as palavras-chave, né, nesse nosso estudo é compromisso com a nossa salvação, compromisso com Deus, né, Ari? Sem dúvida. E o tema de hoje, meus amados, é uma frase, uma pergunta. Você estará na grande festa? Como o pastor Jefferson acabou de comentar sobre Jeremias, ele prega sobre o arrependimento ao reino de Judá, ao sul. O povo havia rejeitado o Senhor e estava adorando outros deuses. E isso é um tema atual, não temos saído dessa realidade nos tempos de hoje. E, na verdade, se a gente for analisarmos, está muito pior. E nós estamos presenciando, nós temos visto aos poucos, no andar dessa humanidade, a ira de Deus na Terra. Não é mesmo, pastor Jefferson? Exatamente. O contexto que Jeremias profetiza, né, ele recebe a mensagem, um encargo profético muito veemente da parte de Deus, como todos os chamados de Deus aos profetas, né? Mas ele recebe de Deus a palavra: as nações te dei por profeta, né? E ele é o profeta chorão, né? Conhecido como o profeta chorão, porque ele chora com muita tristeza a destruição do seu lar, da sua terra, da sua nação. Ele vê Deus entregando como juízo, né, para a Babilônia, o próprio povo que deu as costas para Deus, né? E nesse contexto não havia, né, não havia referenciais, como hoje também não há referenciais, né, na própria igreja. Muitas vezes nós vivemos uma crise, como também no tempo de Jeremias, tanto o povo como o profeta e reis, né, eles andavam contrários, né, contrários à vontade de Deus, pelo que Deus avisa, né, e ele vai dizer madrugando e falando e clamando, né, mas não deram ouvidos, obstinados, seguiram o seu caminho. E, para a tristeza de Jeremias, com um encargo muito pesado, né, sendo privado de família, sendo privado das alegrias normais de um homem, mas obedecendo a Deus, ele se vê numa pesada missão de trazer essa mensagem de juízo, mas também de esperança para um remanescente, né, para um remanescente fiel, que também faz parte do plano divino, e que nós vamos também comentar um pouco sobre o remanescente que vai ser salvo, né? Nesse contexto de idolatria, de afastamento de Deus, né, que vem esse tema no capítulo 8, versículo 20, que passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Nesse contexto da semeadura, das festas de Israel, das festas judaicas, num contexto espiritual, as lições que tiramos também para a nossa vida como igreja nesse tempo presente, né? Nesse tempo de Laodiceia, onde Jesus Cristo está fora da igreja. Ele diz que eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir, né? Então, o remanescente na igreja é aquele que ouve ainda, né? Aquele que ouve a voz de Deus, né? Aquele que ouve
o que o Espírito diz às igrejas, né, Ariel? Sem dúvida. O que o livro de Jeremias nos ensina nos dias de hoje? Que ensina que os seres humanos são rebeldes contra Deus, né, Jefferson? Ou a população, o ser humano não quer ter Deus. Ele, por si só, o ser humano ele pensa que é autossuficiente. Na verdade, o ser humano ele quer se igualar a Deus, pensa que é Deus, né? E também em Jeremias, qual foi a profecia, né? A principal profecia do profeta Jeremias, que a promessa de Deus daria uma nova aliança, né? E que ofereceu aos homens o perdão dos seus pecados. Então, temos uma esperança à humanidade, né, professor Jefferson? Sem dúvida. Deus ele tem um compromisso com os fiéis, né? O Salmo 106 vai dizer que é para os fiéis da terra que Deus vai olhar, né? E nesse contexto, a palavra-chave no plano divino é um remanescente fiel, que não se dobra a Baal, que não, como no tempo de Elias, né? Elias estava quase entrando em depressão e achava que ficou sozinho contra os profetas de Baal, mas Deus avisa Elias, tenho 7.000 que não se dobraram, estão a pão e água nos subterrâneos, né, escondidos, mas estão fiéis a mim, né? Então, ali Elias recebe essa lição da parte do Senhor, né? E 7 é uma plenitude, né? Então, eu tenho essa lição do profeta Elias, quando ele vai reclamar com Deus que só ele ficou, ele recebe, não, eu sustento 7.000. Esses 7.000 lá do tempo de Elias, eles representam, eles são, né, num contexto espiritual, o remanescente, a plenitude dos remanescentes que vão não só ser salvos, mas que vão reinar com Cristo na terra, né? Então, se você olha para o profeta Zacarias, no contexto de Zacarias, que também avisou o povo, que também sentiu as dores, né, de Deus, né, você vai ver que 2/3 dos seres humanos serão destruídos por Deus, né? 1/3 será parte desse remanescente, incluindo Israel e os gentios que não se dobrarão no sistema satânico no tempo final. Então, 2/3 da humanidade vai perecer por causa da sua obstinação, da sua rebeldia contra Deus, né? Porque o homem pensa que pode lutar contra Deus, Satanás pensa que pode fazer frente contra Deus, e ele é incorrigível nisso. Ele tenta arrastar nações contra a igreja, contra Deus, contra o seu povo, contra as coisas celestes, mas ele não aprende, e ele está fadado ao fracasso, né? Ele será destruído, né? E a humanidade que seguiu Satanás, né, nessa rebeldia, vai perecer. É uma forma de Deus tirar o pecado do mundo, né? Nós falamos sempre que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciado por João Batista, tem 2 aspectos: pela sua graça, pelo seu amor, né? Quando aqueles que ouvem a voz do Senhor, atendem ao chamado da graça, são salvos, né? E Deus tira, então, através de Jesus Cristo, o pecado destes, lança no mar do esquecimento, né? Então, essa é uma forma que, como Deus tira o pecado dessas vidas, e a outra forma, e derradeira, será, sem dúvida, tirar o pecado destruindo o pecador, né? Aí a justiça de Deus, né, em ação. E esse tempo está se aproximando, né? O tempo da graça está findando, né? Vivemos dias difíceis, onde nesta era da igreja, Laodiceia, Jesus Cristo está fora da igreja, né? Algumas pessoas vão dizer, não, mas como você pode dizer isso? É só ler Apocalipse. A era que nos representa hoje é Laodiceia. E Jesus falando ao pastor desta igreja, a igreja de Laodiceia, ele está dizendo claramente, eis que estou à porta e bato. Aqui não é um contexto, né, Arielson, de falar para uma pessoa se converter,
né, do Espírito Santo trabalhando no coração, tentando convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não. Aqui é o próprio Cristo batendo na porta para entrar, né, no coração desses crentes de Laodiceia, e ele não encontra a porta aberta, né? Então ele diz: eis que estou à porta e bato, né? Então você ouve hoje muita discussão sobre desigrejados, né? Pessoas que na verdade deixaram o templo, a instituição humana, mas não deixaram Jesus Cristo, né? Não deixaram Jesus Cristo, né? E eles criticam muitos, né, interessados só em dízimos e ofertas, é claro, pastores e mercenários do evangelho, né, que dependem de vender CDs, conseguir agenda, né, que é um verdadeiro mercado em cima disso, os mercenários que usurpam da obra de Deus, né? Então eles ficam preocupados e eles começam a criticar até de forma maldosa, né? Condenando pessoas que deixaram a instituição o templo. Não estou aqui incentivando ninguém a fazer isso. Mas, olhando para o contexto de templo, Jesus falou que não ficaria pedra sobre o templo lá em Jerusalém, né? Jeremias aqui está dizendo claramente, no seu contexto profético, não me venham dizer templo do Senhor como uma garantia de salvação. Templo do Senhor, templo do Senhor. Jeremias admoestou o povo da sua época a não confiar no templo. Então, hoje nós temos essa confiança que não resolve. As pessoas têm uma carteirinha de membro, eu sou membro dessa igreja, eu sou membro daquela igreja, e acham que isso significa alguma coisa diante de Deus, né? Se você não tiver uma vida com Deus, não adianta ter vida na igreja. Não vai adiantar ter vida na igreja. Você pode ter 50 anos de membro de uma denominação, né, que você vai para o inferno do mesmo jeito se você não tiver vida com Deus. Então, nesse contexto, né, o próprio Cristo está fora das igrejas, né? Eu falaria isso para essas pessoas que estão condenando os desigrejados, até porque desigrejado, né, Ari, não existe esse termo. É um termo inventado aí de forma a ofender, né, as pessoas que estão cultuando em casa, porque quando Paulo fala costume de alguns de congregar, onde que era a igreja? A igreja que está na sua casa. Você vai ver essa saudação do apóstolo. Saúda a igreja que está em sua casa. Várias vezes o apóstolo usava esse termo de saudação em suas cartas, né? Então, era quem deixava de congregar nessas casas. Não tinha templo A, templo B, templo C naquele tempo, né? Então, as pessoas confiam muito no templo, mas o tempo da visitação passa e elas não percebem, como o povo aqui, no contexto de Jeremias, e ele fala, passou a cega, né? Poderíamos até parafrasear dizendo, passou o tempo aceitável, passou o tempo da visitação e vocês não estão salvos, né? Estão perdendo tempo, né? Porque o amor, a vida de santidade, de combate ao pecado, da cruz de Cristo sendo pregada, de uma vida fiel, né, a Deus e não usurpando das coisas materiais, como muitos pastores fazem. Então, nesse contexto, passou o tempo aceitável, está esgotando, né, o tempo da visitação, quando ele não é percebido, só resta uma coisa, virar monturo, né? Jesus mesmo falou no Sermão do Monte, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Se vocês perderem esse objetivo, só vai restar uma coisa, ser pisado pelos homens, né? E infelizmente o contexto é esse. Não mudou muito não, Arielso. O que é triste, Jefferson, que hoje as igrejas estão pregando muito a pessoa de Deus, a pessoa do Cordeiro. Sim, ele foi o Cordeiro, mas hoje ele é o Leão de Judá. Estão esquecendo que ele é um Deus justo, um Deus soberano e fogo consumidor. E ele vai vir fazer justiça agora. Quem o serviu, e tem pessoas que, como o amado irmão comentou, que pensa que só porque congrega determinadas igrejas, e a gente que gosta de salientar aqui, meus queridos amigos, ouvintes, irmãos, não falamos placa de igreja. Placa de igreja não serve para nada.
placa de igreja não salva. A nossa intenção aqui é falar do amor e da misericórdia de Cristo. Ele que veio, ele que morreu e ele que ressuscitou. E através dele, apenas por ele, que nós temos acesso ao Pai. Mais nada. Então, infelizmente, as igrejas estão preocupadas com tantas coisas, mas não estão preocupadas com santidade, modo de vida, a preocupação em servi-lo a cada dia, o levantar, o nosso levantar, andar, o nosso descansar, tudo é para a honra e glória de Deus, né, pastor Jarvis? Sem dúvida, Ari. Dentro desse contexto, né, nós precisamos ser remanescente, né? Ser um remanescente, porque e nem que isso signifique você sair de uma instituição, né? Nem que signifique isso, mas vale agradar a Deus do que a homens, né? Então é salutar que os profetas de Deus sofreram, como Jeremias sofreu, para entregar uma mensagem dessa. Todo homem servo de Deus ele vai padecer, né? Porque hoje o sistema é só na graça, na bênção e na unção, né? Você vê isso nos carros, né? Mas não se fala em santidade. E eu sempre bato nessa tecla, né? A glorificação vai acontecer no arrebatamento. No arrebatamento, nós que ficarmos vivos, seremos glorificados, né? Então, o nosso corpo vai ser transformado, e é um mistério que Paulo fala, né? No abrir e fechar de olhos, né? Ao soar da última trombeta, né? Os que estiverem vivos serão transformados, né? Então, a morte será tragada na vitória, né? Isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, né? Da eternidade, para poder ver Deus, né? Porque se nós fôssemos ver Deus agora nessa estrutura, nós cairíamos, né? Não resistiríamos, porque a santidade não pode encontrar com essa carne de pecado, né? Com essa carne falha, né? Então nós precisamos ser revestido que é eterno e glorioso para suportar olhar a face de Deus. Então eu sempre insisto nisso. Sem a santificação ninguém será glorificado, porque o passo contínuo na vida da Igreja de Cristo é santificação, né? Santificar todo o vosso modo de ser, começando no espírito, alma e no corpo, né? Totalmente consagrados a Deus, né? Para que aquele dia não venha de surpresa. E quantas pessoas têm encontrado a morte, né, repentinamente, né? Ela não manda aviso, e o crente tem que estar preparado para entrar na eternidade salvo, né? Muitas pessoas desceram ao inferno nas últimas horas, né? Como também muitas pessoas encontraram Cristo, né? Sendo o melhor dia da sua vida, né? Então, o encontro com Cristo pode ser o pior dia da sua vida ou o melhor dia da sua vida, se você estiver no contexto da salvação. Sem dúvida, sem dúvida. Misericórdia e judiação daquelas pessoas, né, que enlutadas, né, que perderam. Passava pela cabeça daquelas pessoas que entraram no avião que caiu aqui perto de Campinas, que seria o último dia delas. É só Deus que sabe o dia de amanhã, né, pastor? E baseado nesse assunto, então, acho que foi uma boa introdução sobre alguns temas que vai falar aqui agora sobre, por exemplo, a Páscoa, né? Primeiro, no livro que está 1 Coríntios 5:7, você que está em casa, se você tem sua Bíblia, aprenda a conferir, ver, isso é importante, né? Você lê e aprende e vê do que nós estamos falando. E fala, alimpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que 1 Coríntios 5 nos ensina, então, pastor Jefferson? O apóstolo Paulo vai justamente começar dizendo, alimpai-vos, né? E nós vamos falar daqui a pouco do fermento, né? Porque Cristo é a nossa Páscoa, né? E você olha para a instituição da Páscoa lá no Gênesis, né? Era o livramento da escravidão, né? Foi marcado por esse cerimonial, né? Do hebraico Pessah significa passagem, né? E marcou ali o anjo da morte passando sobre as casas
dos egípcios e sobre as casas dos israelitas, sem dano algum naquelas casas do povo de Deus que tinha a marca do sangue, né, Ariel? Então, a marca do sangue vai nos distinguir do Egito, do mundo, né? E aquela ordenança, eles tinham que preparar, cada sacerdote da família tinha que preparar um cordeiro sem defeito, não sem antes observar 4 dias se ele apresentava algum defeito, não podia ter defeito, né? Um, um cordeiro sem defeito, assim como Cristo nos 4 evangelhos foi exposto publicamente, sem nenhum defeito, tanto Mateus, Lucas, Marcos e João, né, os evangelistas, eles vão descrever um Cristo perfeito, sem pecado, que venceu, né? Então, esse cordeiro tipificava o Senhor Jesus Cristo, que seria imolado, né? E o sangue deste cordeiro tinha que ser posto nas vergas, nos umbrais das casas, porque à meia-noite o anjo passaria, né? E a casa que não tivesse a marca do sangue, o primogênito pereceria. Então, nós vemos que o povo tinha que fazer esse preparo, por ordenança de Deus a Moisés e a todo o povo, e eles tinham que comer ervas amargas também, né? Com o cajado na mão, sandálias nos pés e cingidos, né? Ou seja, pronto para iniciar uma jornada. E isso, a sandália nos pés vai nos lembrar para nós, igreja, do Evangelho, né? A preparação do Evangelho. Cajado na mão vai falar de autoridade que temos em Cristo Jesus, temos autoridade contra Satanás, contra as enfermidades, contra toda a potestade do mal, né? Autoridade para repreender as trevas, né? Autoridade para impor a mão sobre os enfermos, orar e Jesus Cristo curar, né? E os sinais que nos seguem, né? Então, o povo de Deus é distinguido pelo sangue. Tudo começa no Calvário, né? Não há santidade sem antes um arrependimento, uma limpeza, né? E a limpeza do sangue de Jesus Cristo. Então, a Páscoa vai ser essa primeira festa que foi marcada para perpetuamente ali para o povo de Israel, e para nós vai remeter à Santa Ceia, né? Que vai falar daquele cerimonial, a festa do amor, onde Cristo ordenou também fazer isso em memória de mim, todas as vezes que fizerdes isso, anunciais, né, a minha vinda, né, celebrar, né, a morte de Cristo. Nós somos o único povo que celebra a morte, porque a morte de Cristo nos trouxe também o livramento do faraó, que é Satanás, né, tipifica Satanás, o livramento da escravidão do Egito, né, o mundo, né, sobre a égide de Satanás, né, e há uma advertência: não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque o amor ao mundo, sistema debaixo de Satanás, leia-se, sistema debaixo de Satanás, né, se traduz em inimizade contra Deus, né? Então eu não posso agradar dois senhores. Então a Páscoa é essa primeira festa que vai ser marcada, né, pelo sangue, né, a passagem do anjo da morte. Ele representa, tipificava a morte de Cristo, o Cordeiro, né? Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado por nós. Então, nós temos uma grande responsabilidade. A morte de Cristo nos deu liberdade. A morte de Cristo colocou em nós a marca do seu sangue. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não temos mais compromisso com o mundo, mas nós somos libertos, né? Então, assim como o povo foi liberto, né? Mas aquela geração pereceu no deserto. A história vai contar que aquela geração foi rebelde e contumaz, né? E os mesmos que prepararam aqueles cordeiros, né? Isso é triste você imaginar que muitos sacerdotes do lar que prepararam aqueles cordeiros, que ofereceram à sua família, seus filhos, os seus filhos entraram, mas eles pereceram por serem rebeldes, se tornarem rebeldes, e terem até saudade do Egito, das comidas que eles tinham, né, em dados momentos, né? Chegaram a fazer um bezerro de ouro, tal era a rebeldia, a dura serviço desse povo, né? E Deus disse: não entrarão no meu descanso, né? Então hoje Deus também está dizendo para muitos que não vão entrar no seu descanso porque estão sendo contumazes, rebeldes e caindo no mesmo erro, né? Então, tudo que foi escrito outrora, para o nosso ensino foi escrito, né? Para que nós herdássemos as promessas de Deus, né? Então, devemos olhar para, assim, para Israel
no Antigo Testamento e aprender com seus erros, para que não venhamos a perecer na jornada, né? Porque Sião é logo ali, né, Arius? Sem dúvida. O sacrifício de Cristo, né, Jefferson, nos liberta do pecado porque ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos oferece a graça e o perdão de Deus. Somente pelo sacrifício do Filho nós temos acesso a Deus, né? E o que eu acho mais... até eu não vou falar nomes aqui, eu estava vendo ontem algumas matérias no YouTube, não vou falar nomes aqui, mas o pastor acredita que tem gente, não dá para falar que é uma pessoa que estuda a palavra e discerne a palavra de Deus. Estava comentando sobre o sacrifício de Cristo, falando que ele veio e pagou uma dívida para o diabo. Por isso que ele veio e morreu. Acredita no absurdo disso, pastor Jefferson? Eu já ouvi esse absurdo, Arius, mas é lê do engano. Cristo cumpriu a justiça de Deus Pai, né? Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir. Ele não tinha direito algum sobre as almas, né? Porque quem dá legalidade ao mal, né, é o próprio ser humano, né, que se afasta de Deus. Muitos, quando enfrentam uma tragédia, culpam a Deus, né? Deus me abandonou, e ficam odiando a Deus quando a tragédia chega, mas eles não vigiam, né? Eles não cuidam de seus filhos e depois querem culpar a Deus, né? E alegar que Satanás tinha algum direito que Deus tinha que pagar agora para reaver é um absurdo tão grande que seria a mesma coisa que consentir um atributo a Satanás que ele não tem, que é a justiça. Então, quem fala isso, quem tem essa ideia, está atribuindo a Satanás um direito que ele não tem. Ele não tem. Mesmo a pessoa que consagra a sua vida a Satanás, a sangue, a preço de sangue, que derrama lá, corta o pulso e faz um pacto, se ela se arrepender, há poder no nome de Jesus para a libertação dessa pessoa. Claro que vai ser exercido, vai ter que ser exercida a libertação, porque o diabo vai querer direito, ele vai se achar no direito de ter algum direito sobre essa vida, mas o que a Bíblia diz? Todas as almas são minhas. Todas as almas são Deus. Nesse contexto, todos vão comparecer diante de Deus. Ninguém vai comparecer diante de Satanás na eternidade para ele decidir alguma coisa. Porque se as almas pertencessem de alguma forma a Satanás, né, nem os perdidos pertencem a ele. Nem os perdidos. Eles vão estar dobrados diante do trono branco, diante de Deus, toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E Satanás vai estrear o lago de fogo, enxofre, junto com a besta, né, o falso profeta. Então é um absurdo tão grande que é a mesma coisa que atribuir justiça a Satanás, Ariels. Sem dúvida. Voltando no assunto da massa, né? Ser massa nova significa ser transformado pela graça de Deus e viver uma vida nova em Cristo. Falando ainda do sacrifício, né? Quando Cristo morreu, se rasgou o seu véu no tabernáculo, as pessoas confundem, falam, nossa, graças a Deus nós vivemos hoje no tempo da graça. Como se fosse fácil, pastor. As pessoas têm uma ideia que hoje, só porque nós estamos vivendo no tempo da graça, o tipo de vida tem que ser diferente na época da lei. Deus vai aceitar qualquer coisa que nós façamos e parece que a preocupação de darmos contas das nossas vidas, atitudes e pensamentos não são levados a sério pelo fato de estarmos vivenciando o tempo da graça. Lê do engano, né, Ari? Mais um lê do engano, porque falta de conhecimento bíblico, essas pessoas precisavam ver a carta do escritor aos Hebreus, né, que vai falar enfaticamente, sem qualquer dificuldade para o mais leigo leitor. Depois de santificado, purificado, voltar deliberadamente
deliberadamente a uma vida de pecado, nenhum sacrifício mais resta, né? Isso eu estou dizendo assim, pessoas que vêm para Cristo e usam da graça para uma libertinagem, para uma vida de pecado, achando que aquele texto onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Paulo vai dizer, não usei disso para, né, cairdes em pecado, né? Mas, nesse contexto, né, o escritor aos Hebreus vai dizer que aquele que deliberadamente continua pecando, ele está profanando o sangue da aliança. Nenhum sacrifício mais resta senão uma expectação de condenação que há de arder de fogo e de destruição. Então, a pessoa que despreza, né, a nova aliança no sangue, ela está chamando a desgraça para a sua própria vida, né? Ela não vai ter outra expectação senão de destruição que há de consumir tal pessoa se ela não se, se dobrar diante de Deus e parar com uma vida de pecado que ela vai se autodestruir nisso, e é a palavra de Deus que diz em Hebreus, né? Expectação de fogo que há de consumir. Verdade. E o amado irmão estava falando agora há pouco do amor ao mundo, né? Como nossos irmãos daquela época do Egito, que o Egito não saía dos seus corações, e vendo os dias de hoje, infelizmente, né, o mundo está no coração de muitas pessoas, até pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? Mas esquece que a própria palavra fala, né, que o mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um dia, né, e não está muito longe, todos terão essa consciência e vão perceber, puxa, eu devia ter feito muito mais, né, pastor Jorge? Sem dúvida, a oportunidade para salvação não tem tempo passado, né? E nem futuro, porque não podemos presumir do dia de amanhã, né? Mas se chama hoje, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como o povo que pereceu no deserto, né? Então, é um aviso veemente para a própria igreja, né? O juízo vai começar pelo povo de Deus. Imagine então, Arielson e amados, onde que o ímpio vai comparecer, né? Então, o juízo começa pela casa de Deus, pela casa de Deus, né? Então, nós vivemos um tempo sobremodo oportuno para essa reflexão. É por isso que nós estamos aqui, né? É por isso que o irmão Ariel se dispõe, que eu me disponho a estar aqui para anunciar, né? Anunciar a palavra de Deus, para que haja, sim, um despertamento, né? Para que você, meu prezado, se você não tem certeza de salvação, o tempo se chama hoje, né? E a salvação não é algo complicado. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, se creres que Ele é o Filho de Deus e confessares os teus pecados, serás salvo, né? Então a salvação é simples, é ter vida com Deus, é meditar na palavra, né? Se você achar uma igreja que o pastor seja fiel, que está difícil hoje, né? Que pregue a palavra de Deus, que pregue o Calvário, né? Entre nessa igreja, congregue nessa igreja. Se não, congregue na tua casa, um grupo de irmãos, mas tenha vida com Deus, devocional, leitura, santidade ao Senhor, porque os dias são maus, e são tão maus que a deturpação da função do pastor, da função do fiel, né? E os pastores são advertidos nessa era também. Aí dos pastores que dispersam minhas ovelhas, diz o Senhor, né? Nesse contexto, o renovo de que Jeremias fala, né? É o pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo. Então nós temos que ter vida com Deus, né? Aceitar o plano de salvação, se render aos pés de Cristo, porque os dias são maus. E como nós falamos, você falou, o dia final pode ser hoje, amanhã, como tem acontecido, né? Sem dúvida. Meu querido ouvinte, você que está online, você que vai ver a mensagem depois,
Não, não pense que o comentário que foi feito agora há pouco, o pastor Gerson falou que Jesus está na porta batendo. A pessoa tem ideia daquele Jesus coitadinho, que está implorando que você aceite ele, que aceite o amor dele. Não pense dessa maneira. Ele está batendo a porta para você ouvir a verdade. Você que não acredita em Deus, eu sinto muito dizer isso, você acreditando ou não acreditando, ele vai vir. E você vai dobrar os joelhos perante ele. Entende? Então, aquela imagem que o pessoal prega que Jesus está batendo a porta, não, ali é o leão de Judá. E, por enquanto, você tem oportunidade. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, tenha um momento de discernimento, sabedoria, dobrar os joelhos e confessar que, na verdade, o que nós merecíamos era o inferno. O pecador, o humano, miserável, merece o inferno, mas por amor a Deus, Jesus veio, Deus amou a humanidade e enviou seu Filho para que nós pudéssemos ter a graça e a misericórdia de um dia ter a vida eterna com Ele. Pastor Jefferson, falando sobre pães asmos, né? 1 Coríntios 5,8. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade, né? Então, qual é essa comunhão mencionada em Coríntios? Essa é a segunda importante festa do calendário judaico, né? Que era os pães ázimos logo na sequência da Páscoa, né? Era uma semana ali onde eles preparavam pão sem fermento, né? E o fermento vai ser basicamente o engano, né? O fermento nunca vai significar algo bom, nunca. Toda a Bíblia, fermento, Jesus mesmo advertiu: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a religiosidade apenas, né? Que hoje está tão em evidência nas igrejas, apenas a religiosidade, né? A defesa da placa, da instituição, a acepção de pessoas, né? E esses pães ázimos fala de uma sinceridade, né? Fala de uma comunhão, fala de uma vida de pureza, né? E a ordem é linda, né? Primeiro a redenção, simbolizada pela Páscoa, depois a santificação, né? Então, a santificação é um processo contínuo, né? Era celebrada por 7 dias, porque 7 é uma plenitude, né? Quando você ouvir falar de 7, ele vai falar, falamos dos 7.000 que não se dobraram a Baal, é um número completo que simboliza os remanescentes de todos os tempos, né, que persistem em ser fiel ao Senhor. E o fermento que Jesus advertiu ali há dois que chamam a atenção, né? Acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a religiosidade sem amor, e com o fermento de Herodes, que é o mundanismo. Então, essas duas coisas estão bem em voga hoje, Ariels. Mundanismo dentro da igreja e a religiosidade apenas, somente casca, né? Somente a superfície, não tem profundidade de uma essência de vida com Deus hoje, né? Na grande maioria das igrejas, é tudo apenas um programa a ser cumprido num encontro de pessoas bem intencionadas ou nem tanto, né? E vira mais um clube social em muitas igrejas, né? Onde se faz de tudo menos arrependimento, menos quebrantamento que agrada ao coração de Deus, menos mensagem da cruz, né? Só mensagem light para agradar o povo, porque o povo que contribui não pode ser ofendido ou se sentir ofendido, né? Então, os atalaias precisam dar o alerta certo, senão como vai se preparar, né, o povo? Então, o fermento ele vai trazer principalmente esses dois avisos de Jesus Cristo para nós, igreja, né? Para eles, naquele tempo, era também acautelai-vos com o fermento de Herodes, né, o mundanismo, a aliança com o mundo, né?
E acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que os fariseus eram terríveis, eles tinham uma casca grossa, tamanha, que eles adoravam os primeiros lugares, nas fileiras, serem vistos dando esmola, né? E Jesus deu uma série de ais para os religiosos. Então, no nosso contexto atual, não vai ser diferente, né? Pastores que têm uma carga de pecado hoje, que Deus está visitando e não ficarão impunes, né? Porque já perderam a alegria da salvação, já não sabem o que é pregar com quebrantamento, com lágrima nos olhos, né? Por causa do amor ao vil metal. Então, os pães ázimos, que na época era a segunda festa, na sequência da Páscoa, né? Que era para lembrar, né? O propósito de lembrar que eles foram tirados do Egito, né? E eles comeram também pães ázimos, sem fermento, né? Simbolizando 7 dias, né, de perfeição ali, de consagração ao Senhor, né? De santidade ao Senhor, de uma vida íntegra, né? Temos que ser íntegros para com Deus, né? Deus quer não só o nosso coração, como alegam alguns. Eu vejo muitos artistas que dizem que se convertem, mas continuam na sua atividade pecaminosa e dizem assim: Deus quer só o coração. O evangelho é para o homem integral. E o homem integral é espírito, alma e corpo. Se não fosse assim, a ressurreição não seria necessária, né, para o corpo. Então, Pães Ázimos vai trazer essa lição para nós: integridade ao Senhor. Integridade. Temos que ser íntegros, temos que viver novidade a cada dia. Novidade de vida. O evangelho é novidade de vida, né? O evangelho é mudança, transformação. O dizer de Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né, Ari? Sem dúvida. E hoje, né, Jefferson, as igrejas, o que nós estamos vivenciando, está se pregando tantas coisas, mas o que precisamos abrir os nossos olhos é que nem nós já conversamos nas lives anteriores, não temos visto choro, não temos visto arrependimento. O que nós temos vivido tem chegado como aroma suave perante o trono de Deus, que as minhas atitudes, o dia após dia, eu tenho sido melhor um dia após o outro. Eu tenho me preocupado, quando eu ando nas ruas, eu tenho visto as almas, me preocupado, tenho orado pelas almas perdidas, né? Então, os valores têm que ser muito mais, como posso te dizer, pastor, tipo, mais firmes nesse foco, nesse momento, porque é sério que nós estamos vivenciados nos tempos de hoje e não adianta nada, tipo, por exemplo, eu viver uma vida sem sentido, uma semana que eu não orei, uma semana que eu não me santifiquei, o que eu vou fazer no final de semana lá no templo? Como o pastor falou, não estou falando que não é bom ir no templo, cultuar a Deus, mas vale algum resultado? Tipo, Deus vai se agradar do meu culto? Então temos que analisarmos muitas coisas perante isso, né? E falando sobre isso, né, pastor, temos que falar então sobre a pureza. 1 Coríntios 5,8 nos ensina a importância de vivermos uma vida sincera e verdadeira, buscando sempre a pureza e a santidade em nossas ações. O que acontece, pastor, quando o pecado não é tratado na vida de um cristão? O pecado, Paulo aos Romanos, ele fala da forma mais tocante e dramática possível. O salário do pecado é a morte. Se findasse aí, nós estaremos perdidos. Mas graças a Deus que não termina aí. Mas a graça de Deus, né? Mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então não importa, meu prezado, você pode dizer: o meu pecado não tem jeito, eu sou extremamente pecador. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ele lança para longe de nós, né? Então, a obra maravilhosa de Cristo Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Ainda que sejam negros, né, como escarlate, vermelhos como carmesim, todavia eu torno branco como a neve. Tão somente o que Deus quer é arrependimento, é a metanoia, né? Mudança de mente.
Isso vai acontecer com o convencimento do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E o que ele fala é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O príncipe desse mundo já está julgado. Cristo já cumpriu a justiça de Deus, né? E ele distribuiu dons aos homens, ainda que há um remanescente fiel, que seja a minoria. Mas todos os escândalos que você olha por aí, você vê, não anula a verdade do Evangelho. Não anula a verdade de que Deus é justiça, de que ele é juiz, que ele virá como grande juiz. Hoje ele é advogado, ele advoga a tua causa. Se você se render aos pés dele, como grande advogado e sumo sacerdote, nós temos nossos pecados perdoados, lavados e remidos. Temos um sumo sacerdote poderoso que entrou além do véu, no Santo dos Santos, e apresentou-se ao Pai, agradando ao Pai em toda a sua obra redentora. E ele mesmo, Jesus Cristo, vai se alegrar quando ver o fruto do trabalho da sua alma. Qual é o fruto do trabalho da alma de Cristo? É você, é eu, pessoas que se renderam pela graça de Deus, não por um merecimento, porque pelo nosso conhecimento mesmo, foi preciso o Espírito Santo de Deus nos convencer, mudar nossa cosmovisão de mundo e colocar em nós o grande amor de Deus que nos quebranta. Então é inadmissível você se reunir com um grupo de pessoas e você não sentir a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então a palavra de Deus está sendo anunciada, precisamos de quebrantamento, precisamos ter em nossa casa um culto diário, porque se você não cultuar em casa, não se engane, você não vai cultuar na igreja. Não é o contrário, eu vou na igreja para cultuar. Você não vai cultuar na igreja se você não faz da tua casa uma casa que honra e que glorifica o nome do Senhor. Se você não tira momentos com Deus na tua casa, na igreja você também não vai fazer isso. Então, é preciso, Ari, essa reflexão, essa volta à palavra, né, com quebrantamento, com lágrimas, com choro, né? Como Joel 2 vai profetizar, né? Chorem ministros entre o alpendre e o altar. O alpendre era uma preparação para ministrar, um lugar onde ele se preparava para ministrar. Nesse momento que ele está chegando para se preparar, ele já tem que estar sentindo o peso da palavra, ele já tem que estar quebrantado, né? Agora, muitos dominaram a técnica da pregação e vão só na técnica, só na palavra superficial, e o povo não se quebranta, o povo não se arrepende, segunda-feira estão pecando, mas tem a igreja no domingo que faz eles se sentirem tão somente bem. Verdade. E, na verdade, quem faz o trabalho é o Espírito Santo de Deus, né, Jefferson? Se não tiver arrependimento, consagração, santificação, joelho no chão, lágrimas rolando, caindo pela face, é muito impossível acreditar que a obra de Deus é feita, né, pastor Jefferson? Mas Não, quebrantamento. agora falando, sem dúvida, e falando sobre o sem fermento, né, que está em 1 Coríntios 5, 6 ao 8, o que significa o pão sem fermento. Cristo é o Cordeiro de Deus, né, imolado na cruz, e o pão e o vinho se transformam em seu corpo e sangue. Por seu sacrifício, Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele destruiu o antigo fermento do pecado e tornou possível uma nova vida santa e pura. É o que ele nos deu a possibilidade de termos uma vida consagrada na presença de Deus, né, Jefferson? Sem dúvida. Na nossa vida com Deus, essa comunhão, esse acesso, né? O véu do templo foi rasgado quando ele disse está consumado. Então, o escritor aos Hebreus vai dizer: entremos com confiança, com ousadia diante do trono da graça, né? Pelo novo e pelo vivo caminho. A nossa aliança hoje é no sangue de Jesus. Veja que privilégio. As pessoas falam muito da aliança noética, aliança mosaica, aliança davídica, mas a nossa aliança é a aliança do sangue de Jesus, que nos distingue do mundo. Estamos na graça, no tempo da graça, sobremodo oportuno, né? O tempo em que você e eu somos reino e sacerdócio real. Somos
representantes de Cristo na Terra. Onde está o representante de Cristo na Terra? O próprio Cristo está junto, né? A presença do Espírito Santo de Deus, né? De forma poderosa, dizendo: aonde pisar o vosso pé será vosso. O ambiente fica dominado pela presença de Deus, pelo terror do Senhor que afugenta todo o mal. Então, é preciso comunhão, é preciso íntima comunhão com Deus, sem o fermento do mundanismo, né? Sem o fermento do farisaísmo, né? E ter vida íntegra com Deus, né? Ter vida com Deus de fato, né? Precisamos voltar à palavra, precisamos que os pastores que ainda têm um pouquinho de temor de Deus se arrependam e tornem os púlpitos portadores da mensagem do Calvário, e que é tão necessária para essa geração, aliás. Ok, pastor. Continuando, então, sobre o tema e sobre as primícias, Jefferson. 1 Coríntios 15, 23, né? Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que a carta de Paulo aos Coríntios, Jefferson, fala sobre a ressurreição de Cristo? Eu gosto muito de 1 Coríntios 15, 20, né, Arielson e amados, que vai dizer assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Nós estamos falando num contexto de Jeremias também, que passou a cega, a constatação triste de Jeremias, né, que passou a cega, findou o verão era o momento ali das colheitas, dos cultivos dos principais grãos que os israelitas cultivavam, né, e o profeta sabia do contexto espiritual dessas festas, do que representava a Páscoa. Jeremias sabia o que significava os pães ázimos, ele sabia o que significava primícias. E quando está findando o verão, né, e vai findar o verão perto da festa ali, depois de Pentecoste, começa o outono e o inverno, né, e primícias é uma das últimas festas ainda no verão, ou seja, então nós falamos aqui da redenção pelo Cordeiro Pascal, de uma vida de santidade, né? Então, quando você olha para o contexto de Jeremias, quando ele está dizendo passou a cega, findou o verão, ou seja, findou o verão e não fizemos compromisso com o Cordeiro de Deus. Findou o verão e não temos compromisso com os pães ázimos da santidade. Findou o verão e agora primícias, a ressurreição de Cristo. Não temos esperança de ressurgir para a eternidade. Veja que drástico, que tremendo que é, Ari e amados. Finda o verão, não estou salvo, porque não tenho compromisso com o Calvário, a Páscoa, o Cordeiro Pascal, né? Finda o verão e eu não tenho santidade. Finda o verão e eu não tenho esperança da vida eterna através da ressurreição. Então, essa foi a grande constatação de Jeremias 8:20. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Mas primícias, a terceira festa, né? A terceira festa desse contexto das 7 principais festas judaicas, né? Ela vai falar das colheitas, né? A primeira colheita, né? Entre março e abril, ali no dia 16 de Nissan, entre março e abril do nosso mês, né? Com o propósito de reconhecer que os frutos da terra vinham de Deus. Então, o melhor que eles podiam cultivar, a ordem era levar aos sacerdotes, né? Levar aos levitas, né? Levar ao sacerdócio que ministrava diuturnamente, né, Arielson? Então, o melhor é para Deus, né? E Hebreus vai dizer: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, concernentes à salvação, né? As coisas para Deus não são de qualquer... Eu tenho que dar o melhor, né? O melhor da minha vida, o melhor daquele talento que eu descobri em Deus, porque tudo vem dele, para ele e por ele, né? Então, era trazer essa colheita, o melhor da sua produção. O israelita levava diante dos sacerdotes, né? Mas ele vai ter um contexto glorioso de Coríntios, né? Que Jesus Cristo morreu e foi feito primícias. Então, nessa grande colheita, estamos falando de colheita, Jesus Cristo nos deu acesso a sermos partes dessa colheita que Deus vai fazer na terra. Através de Cristo, a primícia, o melhor. Depois, os que morreram em Cristo, que vão ressurgir quando ele voltar para buscar a sua igreja.
Depois nós que estivermos vivos seremos também colhidos para o reino de Deus através da transformação, não provaremos a morte, os que estiverem vivos. Depois os que ficarem na grande tribulação, mas que serão preservados para a salvação, porque não vão adotar o sistema, não vão pôr a marca da besta na sua mão ou na sua testa. E isso dentre os gentios e dentre Israel, né? E como numa lei divina para Israel, no ano de descanso da terra, eles não podiam colher, eles tinham que deixar a terra descansar, e o que ficasse no chão eles tinham que deixar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, né? Por isso que não havia pobreza em Israel, porque a lei divina é perfeita, né? Então, ou como aquele fruto que ficava na parte mais alta, como vai dizer Isaías, de uma árvore, esses são símbolo desses remanescentes que vão passar pela grande tribulação ainda, mas que serão preservados para a salvação. Então, numa grande colheita, serão colhidos por Deus para participar do seu reino. Então, Cristo abriu esse privilégio de eu poder ressurgir, né? Ressuscitar um dia, se passar pela morte. Os queridos que já estão com Cristo ressurgirão, né? Com corpos gloriosos, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados. Essa é a grande colheita de Deus, Ariel. Então, por isso que nesse contexto da agricultura, da colheita, tem lições espirituais tremendas, mas a festa das primícias para o judeu representava isso, trazer o melhor da terra, assim como Cristo, o melhor de Deus para nós, assim nós agora fazemos parte desta grande colheita, né? A morte não terá poder sobre os fiéis, Ariel. O propósito da ressurreição, né, Jefferson? É que levantarmos do pecado representado pela sua morte para a virtude e a santidade. Com certeza, nossos queridos amigos, ouvintes, já viu alguma frase assim na internet? O melhor de Deus está para por vir. O melhor de Deus está por vir. Daí você já pensa em algo bem material, que é valoroso. Você pensa em alguma coisa que é impossível de adquirir. Nada contra isso, é importante sonharmos com coisas boas, né? Algumas coisas aqui. Portanto, que isso não venha a ser tesouro no nosso coração no lugar de Cristo. Vamos salientar isso. Mas o melhor de Deus, meus queridos amigos, irmãos e ouvintes, já veio. O melhor de Deus já veio, foi Jesus. Ele veio, morreu por você e por mim. Você acreditando, você que não acredita, você que não tem seu tempo, às vezes, para com Deus, às vezes outras coisas são mais importantes, ele veio e morreu por você. E ele fala na palavra dele, não existe amor maior do que esse, do que dar a sua própria vida para seus amigos. Ele chama você de amigo. Então, é importante lembrarmos disso, né, Pastor Jefferson? E sobre o Pentecostes, em Atos 2:12, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Qual que é o propósito da descida do Espírito Santo, pastor? Para o judeu, dentro dessa festa, que faz parte do calendário, né? A quarta festa do calendário judeu, das grandes festas religiosas do povo de Deus, estava sempre celebrada no 6 de Sivan, entre maio e junho, né? Seria a festa de Pentecostes. O propósito sempre mostrar gratidão, alegria pela colheita obtida, né? Então, era realizada essa festa 50 dias depois da ressurreição, né? Ou seja, da primícia, né? Então, ali era enfatizada a colheita do trigo, né? E Êxodo, Levítico vai dizer, né? Contarei 50 dias, então, né? E tem esse contexto em que Cristo também ficou cerca de 40 dias admoestando. Ele pregou ainda para os discípulos, para as mulheres, né? Para Tomé, para aqueles dois no caminho de Emaús. Por 40 dias após a ressurreição, Cristo apareceu para cerca de 500 irmãos, né? Depois que ele subiu ao céu, mais 10 dias aconteceu
a vinda do Espírito Santo, conforme ele tinha prometido, bem no dia da festa, da grande festa, né? Jesus, nessa festa, numa determinada feita, ele se levantou nessa festa e disse: vinde a mim todos que estáis, né, com sede, né? Eu vos, né, saciarei. Isso ele falava, né, do Espírito Santo que estaria para vir, né? Então, essa festa, ela marca o início da igreja, né, Deus? Ali surgiu, com a descida do Espírito Santo, foi inaugurada a igreja de Jesus Cristo, a qual ele disse que as portas do inferno não teriam poder contra ela, né? Então, marca a vinda do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, é a garantia, né? O crente fiel hoje ele tem a garantia, a voz que fala, este é o caminho, é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, né? Então, Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Eu preciso do poder do Espírito para testemunhar. Eu preciso do poder do Espírito para enfrentar demônios. Eu preciso do poder do Espírito para ser fiel ao Senhor e continuar ouvindo a sua voz, né? Então, a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus que está conosco, que é o Paráclito, né? A figura daquele soldado romano. O Paráclito era um soldado romano que ele ficava, a função dele era ficar atento a quem estava fraquejando, a quem estava cansado, quem estava prestes a cair, ele chegava do lado e começava a incentivar. Assim também o Espírito Santo nos alerta do que temos em Cristo, das nossas promessas, né? Então, ouvir a voz, né? Este é o caminho, seguir por ele. Amém. Amém, Jeff. O penhor de nossa herança de Cristo, né, que nos deu o Espírito, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua posteridade em louvor de sua glória. Graças a Deus. E às vezes a pessoa começa a perguntar: o que é o pecado não perdoado, que não tem perdão? É quando você nega a pessoa de Cristo, porque o Espírito Santo está trabalhando, está falando contigo e você não aceita. Então, isso é o pecado não perdoado. Você nega o Espírito Santo de Deus. Você não aceita que Cristo veio, morreu e salvou a humanidade. E sobre as trombetas, em Joel 2:1, o profeta Joel escreve sobre o dia do Senhor, pastor, que há de vir sobre o seu povo, e faz um convite ao arrependimento, reavivamento e reforma. O que quer dizer o capítulo 2 de Joel? Aí entramos num contexto, né, Arielson, de próximo ao inverno, e trombeta sempre vai dar a ideia de soar, né, a trombeta, de dar um aviso, né? Então, dentro do contexto de Joel, tocai a trombeta em Sião, chorem os ministros ante o apendo e o altar, né? É a receita de um avivamento, né? Poupa o teu povo. Então, você vê um contexto de juízo, né? De juízo. Para Israel, é o remanescente que vai perecer ali, vai sofrer a grande tribulação e precisa desse avivamento, né? O povo de Deus precisa entrar no seu quarto e chorar, e quem sabe há esperança. Então, a receita de um avivamento está em Joel 2. E Pedro depois citou esse texto no dia de Pentecostes, né? Quando ali houve o fogo e também um vento veemente, o Espírito Santo desceu, né? Mas o tocar a trombeta tem uma conotação de anunciar a verdade do Evangelho também, né? Então, se o atalaia der sonido incerto, como se preparará para a guerra, né? Então, a importância dos pastores hoje ser os atalaias que, como no tempo antigo, o sonido da trombeta alertava o povo para levantar acampamento, ou para acampar, ou para marchar, ou para estar alerta para a guerra. Então, assim nós, ministros de Cristo, precisamos tocar a trombeta em Sião, né? Porque o dia final está chegando, né? Então, nesse contexto, é anunciar a vinda de Jesus Cristo, né? Anunciar a volta de Jesus, né? O arrebatamento está perto. Para nós, igreja, simboliza muito isso. Para o judeu simbolizava, né? Entre setembro e outubro do mês Tisra, né? Entre setembro e outubro, primeiro de Tisra, entre setembro e outubro, o propósito era iniciar o ano, né? Tocando essa trombeta, era um descanso solene
que Deus ordenou ali, essas trombetas de chifres eram tocados, né? O dia inteiro alertando, né? E Deus diz lá em Levíticos 23, 24, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês sétimo, no primeiro do mês, tereis descanso. Memorial com sonido de trombetas e santa convocação. Então, o evangelho tem que ser pregado dentro de um contexto de santa convocação, né? Vamos pregar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a santidade ao Senhor, uma volta ao arrependimento, com quebrantamento, lágrimas, como está a receita em Joel 2. Esse é o remédio, esse é a saída para essa igreja final. O que Joel destaca como sinal dia do Senhor, para os nossos amados ouvintes, né, entender que o dia do Senhor é um termo que representa todos os juízos de Deus sobre a terra. Esse dia, porém, culmina com o grande dia do juízo, na segunda vinda de Cristo, quando o Senhor se assentará no seu trono e julgará com justiça as nações. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo do Apocalipse, né, pensando, nossa, o inimigo das nossas almas, negativo. Quem vai orquestrar, quem que é o dono do Apocalipse, quem que vai fazer tudo isso acontecer é o nosso soberano Deus, é o nosso leão de Judá. E sobre a expiação em Levítico, capítulo 23, do 26 ao 32, sobre a purificação de Israel. Pastor, qual é o capítulo 23? O que o capítulo 23 de Levítico nos ensina? Ensina que o Senhor estabeleceu 5 ocasiões sagradas em que todos em Israel deveriam fazer um esforço especial para serem santos e achegarem-se a Ele. Não é mesmo, Jefferson? Exatamente. O dia do sacrifício anual, somente o sumo sacerdote podia entrar e fazer o sacrifício pelo povo. Se ele não fizesse, o povo morria lá fora, né? E a glória de Deus sempre descia ali sobre a arca, e se a glória desce e encontra com os pecados, o povo começa a morrer. Mas se tem a cobertura do sangue, Deus lembrava do seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, e então poupava o povo. Então era uma reflexão, com muita oração, desde a manhã, com uma prece de encerramento também, onde os votos feitos de forma não intencional ali eram perdoados, eles pediam perdão por votos que eles não, de maneira consciente, eles não tinham feito. Se porventura tivessem feito algum voto, eles até nesse cuidado, eles faziam essa oração. Mas era um tempo marcado por jejum, quebrantamento ali, e que ao decorrer foi se perdendo isso, né? Então o sacrifício já estava no templo, e o judeu já não carregava ali o bode, ou a ovelha, ou o novilho, conforme sua posse, andando pelas ruas de Jerusalém, dizendo, eu sou pecador. Já não se dava testemunho de arrependimento, né? Então, simboliza, né? Simboliza a redenção, né? Simboliza a expiação do pecado em Israel, né, Ari? Então, a igreja já teve no Calvário seus pecados perdoados, mas Israel ainda é nesse contexto de profecia do dia da expiação em que Israel vai ser purificado, né, Arielso? Ok, pastor. E para finalizarmos sobre esse tema, né, que passou rápido a hora e daqui a pouco vai ter possibilidade de cair o vídeo. Se cair o vídeo, foi por causa do tempo excedido. A gente pede perdão, qualquer coisa a gente volta rápido para finalizarmos. Último tema, então, sobre o assunto, o tópico sobre tabernáculos. Baseado em Apocalipse 21:3. Quais são as festas ordenadas por Deus, Jefferson? O tabernáculo era profeticamente ele simbolizaria Deus com o seu povo, né? Agora, para o judeu, eles ficavam em cabanas, né, entre setembro e outubro, né? Já perto do inverno, né? Por isso que Jeremias vai dizer, findou o verão, e se eu não tiver passado pelo Calvário, eu não chego em tabernáculos, eu não chego a habitar com Deus, né? Então, profeticamente, a parte importante para nós como igreja eis o tabernáculo lá em Apocalipse de Deus para com os homens. Deus vai habitar conosco, né? Então, no contexto de Israel, eles tinham que habitar, lembrando da peregrinação do deserto, trazendo ainda as ofertas à casa de Deus e se alegrando, né? Sabendo que Deus tinha sustentado ele, sendo grato pela colheita dos frutos, e ali se oferecia sacrifício numa santa convocação, né? Então,
no contexto espiritual para a igreja é o que nós aguardamos, né? Deus conosco, esperança da glória. Amém, Jefferson, amém. A visão de João, né, sobre uma nova criação celestial, a vinda da nova Jerusalém, onde Deus habitará a comunidade e estabelecerá um novo relacionamento com a humanidade. E o que diz Apocalipse 21, 3, 4 é: Ele lhes enxugará os olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esse dia está perto de acontecer, meu querido amigo, ouvinte, irmão. Eu não sei qual que é a tua luta, eu não sei qual são as aflições, eu não sei qual que é o seu luto, mas um dia, meus queridos, um dia tudo isso vai passar e estaremos juntamente na glória com o nosso Senhor. Jefferson, foi um prazer novamente de compartilharmos, conversarmos com as coisas celestiais, os assuntos bíblicos, assuntos que em breve nós falaremos lá na glória. E eu quero agradecer por mais esse momento quando nós compartilhamos mais uma porção da palavra de Deus, pastor Jefferson. Graças a Deus, Ari. Agradecemos a Deus pelos amados que acompanharam, pela tua vida, Ari, né? E satisfação sempre poder falar das coisas de Deus, né? Que Deus abençoe a todos, a tua vida, a tua família, Ari, né? Aí em Campinas, os irmãos que nos acompanharam, os que vão acompanhar, né? Lembrando, estará no canal do Pastor Jefferson Renato Ribeiro no YouTube. Entre lá, compartilhe essa mensagem, né? Que possamos alcançar mais pessoas. O intuito é a salvação, é a glória de Deus ser anunciada, o nome de Jesus Cristo, que é poderoso para salvar, para libertar, né? E que esse contexto de esperança de salvação possa ser reafirmado em muitas vidas, né, prezado Ariel? Amém, pastor. Eu só gostaria de relembrar que vocês estejam no Instagram seguindo a página Dual Logos, porque em breve as lives serão feitas por lá. Essa página aqui não será feita mais as lives. O nosso desejo é que esse devocional, esse bate-papo, venha abençoar o coração de cada um que viu o line, que vão ver depois, as pessoas que eu não conheço, que com certeza vão ver. O nosso desejo é que você se encontre, mas principalmente no seu caminho você venha encontrar Jesus. Ele é o Salvador, é Ele o grande soberano, é Ele o santo, Ele o leão de Judá, e Ele que vai fazer totalmente diferença na sua vida. Ele veio na cruz, morreu por amor a você, por mim, por nós. Então, o nosso desejo é que você se arrependa e venha confessar Jesus de todo o seu coração. Deus abençoe meus queridos amigos, ouvintes, irmãos, e até em breve. Deus abençoe cada um e uma ótima noite na presença de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Até em breve.